A passagem de hoje é Jeremias 14, versículos 7 a 22. Vamos ler juntos. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome. Porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Contra ti pecamos. Ó, esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia. Porque serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite. Porque serias como homem cansado, como o valoroso que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés. Por isso, o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome. Antes, vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração, são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. E dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterre as suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra, e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feriste? E não há cura para nós. Aguardamos a paz, e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura, entre as vaidades dos gentios, alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Amém. Quero compartilhar a palavra sob o título: ainda assim oramos, por isso oramos. Nenhum de nós consegue viver apenas com o por isso. Pensar, foi por isso que aconteceu e por isso será assim, pode parecer claro e inteligente. Contudo, o que nos faz atravessar a vida e perseverar parece não ser a expressão por isso, mas uma expressão completamente diferente. O que nos faz seguir vivendo e resistindo é, na verdade, ainda assim. Mesmo quando tudo foi difícil, sempre que uma situação dura chegou, nós repetimos ainda assim e suportamos. Cada vez que enfrentamos dificuldades, murmuramos ainda assim e continuamos firmes. Na verdade, penso que poucas expressões explicam tão bem o cristianismo quanto ainda assim. Primeiro, a queda da humanidade pode ser explicada por esse ainda assim. Deus criou o ser humano com grande dignidade. Era muito bom. Foi isso que Deus disse depois de criar o ser humano. Deu-lhe o paraíso e concedeu-lhe todas as coisas boas que havia nele. Ainda assim, as pessoas pecaram e abandonaram a Deus. Não pecaram porque a situação era ruim ou difícil.
nas melhores condições e na melhor situação, ainda assim, pecaram. A queda da humanidade é a queda do ainda assim. A solução para essa queda, a salvação, também pode ser explicada por esta única expressão: ainda assim. O ser humano se esqueceu da graça de Deus, rompeu cruelmente a aliança que havia feito com ele e, por fim, abandonou a Deus. Ainda assim, Deus quis salvar as pessoas. Não foi porque elas guardaram bem a aliança, nem porque permaneceram sempre em Deus. Embora tivessem rompido a aliança e abandonado a Deus, ainda assim, Deus quis salvá-las. A graça de Deus também é a graça do ainda assim. Assim, as verdades fundamentais do cristianismo, a queda e a salvação, o pecado humano e a graça de Deus, podem ser explicadas por esta única expressão: ainda assim. Ainda assim, pessoas que partiram. Ainda assim, Deus que veio procurá-las. O pensamento central do cristianismo está no ainda assim. Esse ainda assim também aparece no texto de hoje. Primeiro vamos ler juntos os versículos 7 a 9. Vamos ler. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia. Por que serias como um estrangeiro na terra, e como o viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como homem cansado, como o valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Amém. Na formulação coreana do versículo 9, a expressão ainda assim aparece de modo direto. Entretanto, o movimento desse ainda assim está espalhado por todo o texto de hoje. Por exemplo, ele também está no versículo 7. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós. A expressão posto que contém o sentido de ainda assim. Nossas maldades testemunham contra nós. Elas nos acusam como pecadores. Mas logo depois vem outro, ainda assim. Ainda assim, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome. Com esse ainda assim, quem ora no texto de hoje suplica intensamente diante de Deus. Embora sejamos pecadores, embora nossas rebeldias tenham se multiplicado e tenhamos pecado, ainda assim, Senhor, age por amor do teu nome. Esse é o conteúdo da oração de quem ora no texto de hoje. O versículo 9 está no mesmo contexto. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Do ponto de vista humano, esse é um pedido extremamente atrevido e sem nenhum constrangimento. Pessoas pecadoras e caídas sabem que cometeram esses pecados e, ainda assim dizem, ainda assim, Deus, age por amor do teu nome. Pecamos e caímos, mas ainda assim, não nos deixes. Permanece no meio de nós. Não nos abandones, e sê o nosso Deus. Uma oração tão desavergonhada continua ao longo do texto de hoje. Como deveria ser normalmente? Em geral, deveria ser assim. Somos pecadores. Caímos e pecamos contra o Senhor. Por isso, não podemos nos aproximar de Deus. Ou por isso, não podemos permanecer diante de Deus. Normalmente, a sequência deveria ser por isso. Mas a oração aqui segue na direção oposta. Quem ora sabe que é pecador e reconhece que caiu e pecou. Deus, nós somos assim. Não há nada de bom em nós. Há somente coisas más. Ainda assim, aproximamo-nos de Deus. Ainda assim, Deus ouve a nossa oração. A oração segue na direção exatamente oposta. Há mais um lugar em que o mesmo conteúdo está registrado, outro lugar onde ainda assim está implícito. Vejamos os versículos 20 e 21. Vamos ler juntos. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória.
Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Amém. Aqui também, quem ora reconhece o pecado. No versículo 20, confessa honestamente que nós e nossos antepassados pecamos. Porém, no versículo 21, surge mais uma vez uma fala atrevida e sem constrangimento. Não nos rejeites. Lembra-te da aliança e não a anules. Entre os versículos 20 e 21, parece que a expressão ainda assim foi deixada sem ser dita. Pecamos contra ti, mas ainda assim não nos rejeites. Ainda assim, não anules a aliança. É assim que essa pessoa ora. Ao ler o texto de hoje, é natural pensarmos: como alguém pode ser tão atrevido? Como pode ter tão pouco constrangimento? Não seria melhor simplesmente não pecar? Não seria melhor viver direito? Por que pecar e depois dizer: ainda assim, Deus, age por amor do teu nome? Por que cair e depois dizer: ainda assim, Deus, não nos abandones? Por que fazer isso? Por que ser tão atrevido? Esses pensamentos surgem naturalmente. Entretanto, amados, dentro desse atrevimento e dessa falta de constrangimento está uma verdade central do cristianismo. Essa verdade é a graça. A graça se manifesta justamente nesta expressão. Ainda assim. A graça de Deus não é dada a pessoas plenamente merecedoras, que atendem às condições e aos requisitos para recebê-la. A graça de Deus é dada àqueles que não têm mérito algum e não satisfazem nenhuma condição ou requisito. Isso é a graça de Deus. Por isso, podemos dizer assim: a graça de Deus não nos é concedida por causa de um por isso, ela nos é concedida ainda assim. Então, quem realmente considera a graça de Deus como graça? Alguém pode dizer: pequei. Como poderei aproximar-me de Deus? Caí. Como poderemos clamar o nome de Deus e orar? Quem mede o constrangimento e as aparências é quem realmente considera a graça de Deus como graça. As pessoas talvez avaliem alguém assim como uma pessoa que sabe sentir vergonha, que tem decoro, ou, numa palavra mais difícil, que tem senso de vergonha. Mas Deus vê de maneira completamente diferente. Do ponto de vista de Deus, essa pessoa não é boa. Antes, é alguém que despreza a graça de Deus e é orgulhoso, alguém que pensa poder tornar-se digno por seus próprios esforços, embora isso lhe seja impossível. Teria sido melhor não pecar, e teria sido perfeito não cair. Mas já estamos numa situação em que o pecado foi cometido. Já bebemos o cálice da queda, o cálice da iniquidade. A partir daqui é que tudo se torna importante. As forças das trevas provavelmente continuarão a nos enganar e a sussurrar: você é pecador, por isso não pode se aproximar de Deus. Você caiu, por isso não pode permanecer diante de Deus. Mas Deus não é assim. Pensar que não podemos nos aproximar de Deus porque somos pecadores, ou permanecer diante dele porque caímos, é desprezar completamente a graça de Deus. Deus acolhe a nós que não temos condição nem mérito algum. Ele é aquele que nos acolhe ainda assim. Em outras palavras, procurar em nós mesmos algum mérito ou possibilidade não é a fé correta. Buscar somente em Deus o fundamento de nossa dignidade e descobrir a possibilidade em Deus é a fé verdadeira, a fé correta. Chamamos isso de graça. É por isso que a fé do ainda assim é importante. Por mais que nos esforcemos, nunca poderemos ser pessoas do por isso, pessoas que merecem a graça. Com nossa própria força, não podemos adquirir mérito algum, nenhuma condição suficiente e possibilidade alguma. Nós permanecemos diante de Deus somente pelo amor com que Ele nos ama ainda assim, e pela graça com que Ele nos aceita ainda assim. Por isso, quem ora no texto de hoje repete várias vezes: por amor do teu nome, por amor do teu nome. A motivação, a causa e a possibilidade da obra de Deus que nos salva e nos dá vida não estão em nós. Não é porque somos atraentes, bons ou sábios. A motivação, a causa e a possibilidade da obra de Deus que nos salva
e nos dá vida estão somente em nosso Deus. É unicamente porque Deus é misericordioso e gracioso e porque simplesmente amou a nós que não merecíamos ser amados, que recebemos salvação e vida. Amados, reconhecer a graça de Deus como graça também está contido nesta expressão tão simples e comum. Pela lógica do por isso, não havia possibilidade para nós. Ainda assim, Deus nos concedeu graça. Em nome do Senhor, abençoo todos os nossos adoradores, para que desfrutem plenamente dessa graça e vivam nela. Amém. Agora, ao concluir o sermão, quero pensar com vocês sobre a oração. Durante todo o sermão, chamei a pessoa do texto de hoje de quem ora, pois ela está orando a Deus no texto. Esta expressão, ainda assim, é especialmente importante em nossa oração. Em uma palavra, orar é dizer, ainda assim, ainda assim. É orar ainda assim. Ao longo da vida, encontramos muitos motivos para pensar que não podemos orar. Dizemos, por isso não dá, por aquilo não dá. Não tenho tempo nem disposição. Estou como as pessoas do texto de hoje. Sou um pecador assim. E sem perceber, afastei-me tanto de Deus. Como eu poderia orar? As pessoas costumam falar dessa maneira. Mas, amados, não é assim. Ainda assim, vocês precisam orar. Não tenho nenhum direito, por isso não posso orar. É um pensamento errado. Não tenho nenhum direito e estou envergonhado. Ainda assim eu oro. É a forma correta. Mais ainda. Justamente porque não tenho direito, porque estou envergonhado e profundamente arrependido, por isso, não tenho outra opção senão orar. Esse é o pensamento correto. Deus continua esperando por nós. Que nos aproximemos, que voltemos e clamemos diante dele. Deus vem procurar aqueles que se viraram e foram embora. Esse Deus continua esperando que voltemos, compareçamos diante dele e oremos. Nesta semana que começa, aproximemo-nos de Deus ainda assim. Aproximemo-nos de Deus e oremos ainda assim. Temos muitas coisas vergonhosas e muitos motivos para sentir que não temos nenhum direito, mas, ainda assim, aproximemo-nos de Deus. Deus nos espera ainda assim. Deus nos acolhe ainda assim. Em nome do Senhor, abençoo vocês para que o amor de Deus atravesse todas as barreiras, venha sobre nós e encha a todos nós. Vamos pensar na palavra que recebemos e orar juntos. Há dentro de nós muitas impossibilidades e situações difíceis. Há muitas coisas que nos impedem de orar e parecem ser motivos pelos quais não podemos nos aproximar de Deus. Contudo, Deus não nos empurra para longe dizendo, por isso você não pode vir. Deus diz, ainda assim, você deve vir. Ainda assim, você deve orar. Faz-nos viver aproximando-nos de ti, confiando não em nossa situação, nem em nossos méritos, mas na graça que está em Deus, a graça do ainda assim. Vamos orar juntos e nos aproximar dele. Oremos. Deus de amor, nós te agradecemos. Dentro de nós parece haver somente impossibilidades, dificuldades e motivos pelos quais não conseguimos. Há apenas razões pelas quais, por isso, não dá. Por isso é difícil. Por isso, é pesado. Porém, tu nos acolhes não por causa do por isso, mas ainda assim. Permite que todos nós recebamos essa graça de Deus simplesmente como graça e tomemos esta decisão. Ainda assim, vamos nos aproximar de Deus. Ainda assim, vamos permanecer em Deus. Ouve as orações que oferecemos ainda assim. Cremos que, nesta semana, tu realizarás uma obra maravilhosa em resposta às nossas orações. Pela graça de Deus, a graça do ainda assim, faz que todos os irmãos e irmãs da nossa igreja vivam, suportem e permaneçam firmes durante esta semana. Nós te agradecemos. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.